O estudo que será apresentado intitula-se Valores Organizacionais e Suporte no Trabalho sob a perspectiva de gestores do setor bancário, uma investigação qualitativa, de autoria da professora Vânia de Fátima Barros Estivalete, Thaís de Andrade e Vivian Flores Costa, todas pertencentes ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa Maria, localizada no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A concepção, então, do trabalho ela veio a partir de algumas indagações e reflexões do contexto do setor bancário, principalmente a questão da reestruturação que esse setor vem passando nos últimos anos, como a questão da diminuição das equipes de trabalho, as maiores exigências quanto à qualificação, polivalência e flexibilidade dessas equipes. Reestruturação essa que trouxe algumas modificações, como demanda por novas competências individuais, qualificação profissional constante e sempre nessa conjuntura permeada por pressões que contribuem com o desgaste e o desequilíbrio entre o indivíduo e o seu ambiente laboral. Nesse cenário, então, insere-se um contexto com inúmeras reflexões. Neste estudo, o foco é exatamente na reflexão das interações entre dois temas importantes, os valores organizacionais e o suporte no trabalho. Assim, o objetivo do estudo é compreender as interações entre valores organizacionais e suporte no trabalho, sob a perspectiva dos gestores do setor bancário público e privado, segundo uma abordagem qualitativa. Em relação aos valores organizacionais, cabe destacar que esses são princípios ou crenças hierarquicamente organizados, relativos a modelos de comportamento desejáveis, os quais orientam a vida da empresa e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos. O interesse pelo estudo dos valores organizacionais se deu principalmente devido à inclinação que esse fenômeno tem em predizer um vasto conjunto de outros fenômenos de natureza micro e macro-organizacional, desempenhando um impacto significativo em diversas atitudes e comportamentos despontados no contexto de trabalho, como, por exemplo, o suporte no trabalho, que é entendido como o apoio disponibilizado ao indivíduo no trabalho, destacando-se dois tipos: o suporte social, que refere-se à crença global por parte dos colaboradores de que a organização da qual fazem parte oferece os três tipos de suportes sociais necessários à consecução do trabalho, sejam eles o suporte social emocional, o instrumental e o informacional, e o segundo tipo, que é o suporte organizacional, que refere-se às percepções do trabalhador acerca da qualidade do tratamento que recebe da organização em retribuição ao esforço que despende no trabalho. Para a consecução do objetivo da pesquisa, delineou-se uma pesquisa de natureza descritiva, com uma abordagem qualitativa, sendo que a população-alvo são gestores do setor bancário da cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, de agências bancárias públicas e privadas. A coleta de dados se deu através de entrevistas semi-estruturadas realizadas com um gestor de cada banco, compreendendo os gerentes gerais e os gerentes administrativos, e totalizando assim 9 entrevistas. O roteiro utilizado nas entrevistas teve como base alguns modelos, como o inventário de perfil de valores organizacionais, a escala de percepção de suporte social no trabalho e a escala de percepção de suporte organizacional, bem como a literatura essencial sobre os temas. Antes de destacar os principais resultados, cabe informar o perfil dos gestores entrevistados. Então, em sua grande maioria, esses gestores são do sexo masculino, possuem de 33 a 54 anos, são casados, com curso superior completo e pós-graduação completa. A sua formação é principalmente na área de administração e eles estão há mais de 10 anos atuando na empresa, tendo no mínimo 2 anos na função de gestor. Assim, os principais resultados quanto aos valores organizacionais indicaram que a percepção dos gestores demonstra uma prioridade aos valores organizacionais de domínio, prestígio, conformidade e preocupação com a coletividade. Por outro lado, os valores menos percebidos foram os valores de autonomia, tradição e bem-estar. Em relação aos valores prioritários, a percepção dos gestores indicou que o domínio e o prestígio é considerado prioritário por todos aqueles gestores de todos os bancos participantes da pesquisa. Quanto ao valor conformidade, a maioria dos gestores destacou a sua importância, ressaltando principalmente o cumprimento de normas e regras que acaba por garantir a credibilidade dos bancos. Os gestores mencionaram ainda a prioridade ao valor preocupação com a coletividade, sendo que a maioria restringiu a associação desse valor ao atendimento aos clientes e à busca de sua satisfação.
Em relação aos valores menos percebidos como os prioritários no setor bancário por esses gestores, eles destacam que, em relação ao valor autonomia, se tem algumas opiniões distintas. No entanto, a maioria destacou que esse não é um foco das instituições bancárias, pois não há muito incentivo à criatividade e à percepção dos colaboradores. Para os investigados, o valor tradição tem pouca importância no contexto das organizações bancárias também. Além disso, quanto ao valor bem-estar, a maioria dos entrevistados destacou não haver a sua prioridade nas instituições bancárias. Em relação aos principais resultados do suporte do trabalho, é importante destacar que a percepção dos gestores indicou uma maior incidência ao suporte social informacional e suporte social instrumental, e uma menor incidência ao suporte organizacional. A maior importância, então, dada ao suporte informacional é devido, como afirma, por exemplo, o entrevistado G6, porque o sistema ele é a alma do banco e as informações precisam estar disponíveis em tempo real e serem confiáveis para que os funcionários possam atender bem os seus clientes. A maioria dos gestores ressaltou ainda aspectos associados à existência de suporte social instrumental, principalmente relacionado ao pagamento de salários compatíveis ao mercado. A menor incidência do suporte organizacional deu-se devido a um destaque dado somente a aspectos relacionados ao apoio social e técnico, representado por canais de suporte disponíveis para auxílio aos colaboradores na resolução de problemas pessoais, não havendo a incidência de práticas que visem realmente a promoção do bem-estar e a satisfação dos colaboradores. De uma forma geral, então, essa figura apresentada demonstra os principais resultados obtidos na pesquisa, destacando, então, que os valores organizacionais prioritários, segundo a percepção dos gestores, foram domínio, prestígio, conformidade e preocupação com a coletividade, sendo que a maior incidência do suporte no trabalho foi dada pelos gestores como sendo o suporte social informacional e suporte social instrumental. Além disso, essa figura é a base para os principais resultados que se obteve em relação à interação desses valores organizacionais e do suporte no trabalho. Ao considerar então essas interações, é importante destacar que o valor domínio, quando indicado como prioritário para a maioria das instituições investigadas, ele pode-se verificar que, para garantir a competitividade no mercado, eles acabam também priorizando então um suporte social informacional, associado a sistemas de informações eficientes, com o intuito de garantir informações necessárias para o melhor atendimento aos clientes. Da mesma forma, a prioridade e a preocupação com a coletividade pode também estar associada à valorização do suporte instrumental e informacional. Como destacado por alguns entrevistados, o foco no cliente é favorecido por boas condições de trabalho que garantam a agilidade no atendimento e a confiabilidade do banco. Ressalta-se ainda que os gestores destacaram que entre os valores pouco priorizados encontram-se a autonomia e o bem-estar. Da mesma forma, percebe-se a menor prioridade ao suporte organizacional, relacionado também aos cuidados, à aprovação e o respeito da organização às necessidades socioemocionais de seus colaboradores. Assim, como considerações finais, é importante destacar que os valores das organizações bancárias priorizam metas relacionadas ao poder, que do ponto de vista individual são secundárias, enquanto demonstram pouca valorização das metas relacionadas à autodeterminação e ao hedonismo, revelando então uma dicotomia em relação aos valores organizacionais e os interesses individuais. O suporte organizacional apresentou o menor nível de incidência, evidenciando o menor grau de preocupação da organização com o bem-estar e a satisfação dos colaboradores. Destaca-se que esse resultado pode estar associado à atribuição de menores índices de prioridade das organizações bancárias aos valores organizacionais autonomia e bem-estar. Como pode ser percebido, por meio das perspectivas dos gestores dos bancos investigados, existem interações entre os valores organizacionais e o tipo de suporte no trabalho oferecido no ambiente organizacional. Como aspectos limitantes, destaca-se a subjetividade dos resultados, tendo em vista que a análise dos valores foi realizada a partir da percepção dos gestores e o número de entrevistados na pesquisa. Para pesquisas futuras, sugere-se então analisar os valores declarados pela organização através de seus documentos, como histórico, visão e missão, comparando com aqueles percebidos por seus membros. Obrigada.